Que sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Aqui acompanhamos os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E em face dos mais recentes eventos no Médio Oriente, a pergunta vem agora, de forma mais intensa. Estamos perante um sinal profético da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém e da segunda vinda de Cristo? Está realmente se cumprindo a profecia dispensacionalista de um Messias reinando de Jerusalém para o mundo todo, o começo do milênio, há tanto tempo esperado? É disto que nós iremos tratar hoje. Iremos apresentar aqui vários vídeos de rabinos israelenses, de também alguns pastores, teólogos evangélicos americanos, falando da importância deste terceiro templo e como agora, no contexto destes eventos e no contexto do poderio de Donald Trump, isto vai acontecer, segundo eles. Meus queridos irmãos, lembram, em primeiro lugar, eu quero vos fazer lembrar destas informações. Tropas americanas foram informadas de que a guerra com o Irã é um plano de Deus para desencadear o Armagedon. Quem foi que falou isto? Os grandes comandantes do exército americano. Sim. Estão dizendo aos seus soldados, pelejem. Esta é uma guerra de Deus. Foi Deus que nos mandou para desencadear então o chamado Armagedon e, consequentemente, a segunda vinda de Cristo e o reinado de Cristo por 1000 anos nesta terra. Vejam aqui, os comandantes de Donald Trump disseram às tropas americanas para se prepararem para o Armagedon e o retorno de Jesus Cristo. Isto é, de 4 de março de 2026. Vamos, em primeiro lugar, escutar Hegseth, o secretário do Departamento de Guerra da América, falando em uma viagem que ele fez a Jerusalém em 2018. O que ele falou lá? O que ele disse? Vejam, de fato, primeiro vou colocar o vídeo dele agora, para vocês verem a face dele. Depois vou colocar o vídeo de 2018, para que vocês não digam que eu estou mentindo. Vejam só. Aqui está Peter Hegseth, o chefe do Departamento de Guerra. Bem-vindos ao Departamento de Guerra, pois a era do Departamento de Defesa acabou. Ok? Bem-vindo ao Departamento de Guerra. Este mesmo homem, como eu disse, fez uma viagem a Jerusalém em 2018 e lá ele deu um pronunciamento interessante, dizendo: as coisas podem mudar. As coisas podem mudar. Eu vou deixar ele falar. Escutem aqui. O que ele disse? Não há razão para que o milagre da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, lá onde está agora a mesquita muçulmana em Al-Aqsa, não há razão para que esse terceiro templo não seja erguido. Vamos escutar ele. Continuando. Eu não sei como isso aconteceria. Você não sabe como isso aconteceria. Mas eu sei que isso poderia acontecer. Isso é tudo que eu sei. Acredito, como foi mencionado, ele disse que você precisa, o que foi mencionado é que você precisa comprar o ingresso. Não fique apenas desejando por 40 anos ganhar na loteria. Compre o ingresso. Eu sugeriria a você, à luz do apoio que você tem em Washington, D.C., o apoio que você tem entre americanos patrióticos, entre cristãos evangélicos, entre crentes, entre republicanos, até mesmo entre alguns democratas que mal conseguem dizê-lo agora em Washington. Compre o ingresso. Tome sua ação. Faça o que precisa ser feito aqui em Israel, porque eu realmente acredito que este é o momento em que a América estará do seu lado. Interessante. E ele falou isto no primeiro mandato de Donald Trump, no contexto de 2018. A América estará consigo. Tome uma ação, ó Israel. O terceiro templo pode ser construído. Ele diz, não sei como, não sei quando, não sei em que circunstâncias, mas isto pode acontecer como um milagre.
Agora, vamos ver aqui uma reportagem em que é apresentado Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, falando também sobre a reconstrução do terceiro templo. Escutem aqui. Em segredo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mostrou seu enorme apoio na reconstrução do terceiro templo. Recentemente, ele lançou um vídeo caminhando por túneis subterrâneos sob Al-Aqsa, que alguns acreditam ser destinados a enfraquecer as fundações da mesquita e justificar a tomada do monte do templo. Que Netanyahu, na verdade, tem financiado em privado parte do impulso por meio dos rabinos em torno dessa conversa sobre a construção de um terceiro templo, mas ele certamente estendeu e ele disse: o monte do templo está em nossas mãos. Agora, ele disse isso naquela famosa declaração: o monte do templo está em nossas mãos. Estamos em Jerusalém e estamos aqui para ficar. Isso definitivamente estava enviando um sinal de que ele também está ciente desse movimento em direção à construção de um terceiro templo. Na verdade, me disseram isso em privado. Temos que saber que Jerusalém é a capital do Estado de Israel. Se outras pessoas quiserem viver aqui, são bem-vindas. Elas poderiam viver em Jerusalém, mas têm suas obrigações. O que fazer? Primeiro de tudo, reconheçam que as coisas vão mudar no monte do templo. Teremos um terceiro templo, ok? As coisas vão mudar. Teremos um terceiro templo. As coisas vão mudar. Todos nós veremos a construção do terceiro templo em Jerusalém, muito em breve. Queridos, eles falam com tanta certeza que isto vai acontecer em breve. Veremos a reconstrução do terceiro templo. Eu estava aqui folhando algumas passagens bíblicas, mas verei daqui a pouco. Eles falam com toda a certeza do mundo que isto vai acontecer. Agora, conectem isto às recentes incursões dos Estados Unidos ao Médio Oriente, à proteção que os Estados Unidos da América dá ao Israel, à nação de Israel agora. E agora, os próprios rabinos, este rabino que acabou de falar, também ele foi visto fazendo uma condecoração sim, ao presidente Donald Trump, dizendo que o presidente Trump é um dos homens mais poderosos e capacitados para muita coisa. É muito interessante. Quando nós vimos no começo desta apresentação que os comandantes generais americanos estão dizendo aos seus soldados: lutem. Esta é uma batalha de Deus. É Deus que nos manda para desencadear o Armagedon e a consequente segunda vinda de Cristo. Comparando com estas reportagens em que estes rabinos falam da reconstrução de um terceiro templo, em que o próprio Hegseth apareceu dizendo que isto vai acontecer em breve, nos faz parar e pensar: não estará os Estados Unidos da América, o poder político-militar mais poderoso do mundo, amparando esta ideia, esta doutrina de que em breve o Messias chegará em Jerusalém? Vamos continuar escutando, irmãos. Vejam aqui. Aqui está o rabino falando. Escutem ele. E nós honramos o presidente Trump pelo que ele fez por Jerusalém e pelo povo judeu. Que Donald Trump havia iniciado um processo profético e que, quando chegasse o momento certo, isso levaria à construção do terceiro templo. Ouça este pastor explicando o quão próximo estamos da reconstrução do terceiro templo. Pratiquem, e eles vão realizar a cerimônia da novilha vermelha. E isso vai trazer o terceiro templo. E isso vai trazer muito mais fins dos tempos do que as pessoas realmente querem falar. Porque adoramos pensar: sim, temos mais 50 anos. Não, estou dizendo a vocês. E com Trump no cargo, ele está acentuando o que está acontecendo de uma forma boa, porque profeticamente, ele está entrando
assumindo, você sabe, Gaza, a realocação dos habitantes de Gaza, e agora Deus está chamando mais do povo judeu de volta de todo o mundo e, portanto, é realmente um momento muito interessante para viver. Um momento muito interessante para viver. Por que eles mencionam Donald Trump nesta situação toda, neste contexto todo? De que com a eleição de Donald Trump, o movimento está muito mais avançando agora. Gaza sendo, de certa forma, tomada ou colocada como incapaz de destruir Israel ou de atacar Israel. Este amparo dos Estados Unidos da América. Por que eles condecoram o presidente Donald Trump como sendo uma figura importante, heróica? Vejam aqui, o mais engraçado ou chocante de tudo isto é que não são apenas os judeus que acreditam que algo importante deve acontecer em Jerusalém antes que Cristo volte. Há cristãos evangélicos, protestantes, que acreditam nisto. Vejam, por exemplo, isto vem do The Jerusalem Post. O presidente Trump é o Alexandre o Grande dos nossos tempos. Interessante. Isto é de outubro de 2025. Ele é o Alexandre o Grande dos nossos tempos. Ele é também chamado de Ciro. Ele também é chamado de Constantino Grande dos nossos tempos. Vejam aqui. Profecias do fim dos tempos. Por que o terceiro templo é tão importante? Por que judeus e alguns cristãos acreditam que é importante que aconteça algo em Israel? A reconstrução do terceiro templo para que, enfim, venha o Messias e estabeleça o seu reino de 1000 anos, o seu reino de paz eterno neste mundo. Netanyahu, a localização do terceiro templo e o Messias que virá. Estão vendo? Eles conectam este terceiro templo com a vinda do Messias. Aqui está também o terceiro templo, um sinal da vinda do Messias. E agora eles dizem, com a ascensão do presidente Donald Trump e com todo este movimento que está acontecendo no Oriente Médio, em que aparentemente estamos vendo as nações islâmicas sendo subjugadas pela América, sendo subjugadas pelo Alexandre o Grande cristão, neste caso Donald Trump, as coisas podem acontecer rapidamente. Mas deixe-me vos dizer, queridos irmãos, que não existe construção de terceiro templo no contexto escatológico bíblico. O que a palavra de Deus nos diz é que, de fato, Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo há 2000 anos, deu sua vida por nós, subiu ao céu, virá outra vez, mas não para reinar em nenhuma cidade do Médio Oriente, mas para levar aqueles que são seus. Em Hebreus capítulo 9, verso 28, a palavra de Deus nos diz o seguinte, vejam só. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para lavar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Para aqueles que confiam em Jesus, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus, esse Messias, esse Jesus Salvador, virá outra vez para levá-los à salvação. Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, que matas aqueles que a ti são enviados, quantas vezes esse Salvador quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, e você não quis? Quantas vezes Deus chamou Jerusalém ao arrependimento, negaram o Filho de Deus, crucificaram o Filho de Deus, passaram-se então as 70 semanas cortadas, de lá Daniel capítulo 9, cortadas para o povo de Israel, e o povo judeu não teve vista para enxergar o Filho de Deus. E é agora que esse povo de Israel quer a chegada do Messias. Não é o Messias verdadeiro que virá. O Messias verdadeiro já veio e ele virá outra vez para a salvação. Para todos aqueles evangélicos protestantes que acreditam em um reinado de Cristo por 1000 anos nesta terra, que Jesus virá para dominar este mundo. Por isso que agora estão buscando poder nos governos, buscando tomar as nações para Cristo, buscando
à força colocar por lei Cristo como rei. Não é desta forma. Não é isto que Cristo nos pede. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Mateus 24, verso 31. Escutem só. Aqui diz a palavra de Deus. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Jesus não vai tocar esta terra quando vier. Jesus não vai precisar estabelecer algum reino terrenal. Jesus não vai precisar de algum templo feito por mãos humanas. Jesus não depende disto. Jesus não precisará disto. Vamos lá para a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar do verso 14. Escutem muito bem aqui o que a palavra de Deus diz sobre o fim, sobre o Messias, sobre o Salvador Jesus. O que ele virá fazer. Verso 14, aliás, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, permaneceremos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Escutem muito bem. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mais uma vez a Bíblia nos mostra que Jesus não vai pisar esta terra. Nós, os vivos, seremos elevados juntamente com os ressuscitados em glória, para se encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E então, se não é o Messias verdadeiro que Israel está a esperar, se não é o Messias verdadeiro que alguns protestantes estão a esperar em Jerusalém, quem será então? Lemos aqui, no livro Grande Conflito, página 624. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. Por que Satanás precisa vestir a glória dada a Cristo em Apocalipse para poder apanhar, pegar, enganar aqueles que esperam Cristo como Rei glorioso? Continua. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Por que Satanás vai fazer isso? Por que ele vai citar algumas verdades da Bíblia? Para apanhar aqueles que já leem a Bíblia. Para apanhar cristãos que já leem a Bíblia, mas acreditam que Cristo é Ele à nossa frente. Continua. Cura as moléstias do povo. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Por que Satanás terá que convencer o mundo que mudou o sábado para o domingo? Para pegar aqueles que estarão guardando o sábado ainda. Judeus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que esta preparação que Israel está fazendo desse Messias e da construção desse terceiro templo é uma preparação para a vinda do Maitreya, para a vinda do falso Cristo, para a vinda daquele que enganará o mundo todo com seu poder operador de prodígios. Somente aqueles que creem na palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que têm da palavra de Deus o seu alimento
à sua proteção, irão resistir a este forte engano, meus irmãos. Isto que Israel está a preparar é, de fato, um grande engano. E muitos cristãos, infelizmente, acreditam nisto. Mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Nós nos veremos amanhã, abertura do sábado, para mais um momento especial do estudo da palavra de Deus. Até lá.